A grande maioria das percepções das pessoas sobre seres celestiais está incorreta, pelo menos de acordo com a Bíblia. Hoje, vamos nos concentrar em seres celestiais biblicamente precisos, mas antes de fazermos isso, vamos explorar como a grande maioria das pessoas erroneamente vê essas entidades celestiais. Tipicamente, quando alguém pensa em seres celestiais, a imagem comum que vem à mente de muitos é a dos anjos, frequentemente retratados como figuras humanas com grandes asas emplumadas, frequentemente com halos e às vezes carregando harpas ou trombetas. Essas figuras, profundamente enraizadas nas tapeçarias culturais e religiosas, são normalmente retratadas como seres humanos adornados com grandes asas emplumadas e halos radiantes, e ocasionalmente instrumentos musicais como harpas e trombetas. Essa representação foi fortemente influenciada pela arte renascentista, literatura e pela cultura popular posterior. Historicamente, a arte e a literatura desempenharam papéis cruciais na moldagem de nossa compreensão e percepção de tais entidades celestiais. Desde as antigas pinturas de Rafael e Botticelli até os versos de Paraíso Perdido, de John Milton. Os anjos receberam qualidades humanas, tornando-os relacionáveis e ao mesmo tempo transcendentes. Esse antropomorfismo reflete o desejo da humanidade de compreender o divino, de criar uma ponte sobre o grande abismo entre o mortal e o eterno. Além disso, filmes, programas de televisão e até mesmo imagens de feriados, particularmente no mundo ocidental, solidificaram ainda mais essa representação, muitas vezes diminuindo o profundo significado espiritual desses seres em meras ideias decorativas ou personagens fantásticos. Seres celestiais não são criaturas fofas que passam seus dias tocando harpas. São seres incrivelmente poderosos que não se parecem com cupidos. São seres espirituais reais com um poder real. O simples fato de que esses seres celestiais conseguem permanecer na presença do Senhor e contemplar o rosto do Senhor revela o poder deles. Você e eu, em nossos corpos mortais e com todo o nosso pecado, não podemos permanecer na presença do Senhor, pois a palavra de Deus nos diz que ninguém viu a Deus e viveu, mas os anjos podem ver o Senhor. Ouça como o anjo Gabriel se apresenta em Lucas 1:19. O anjo respondeu e disse a ele: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado por ele para falar contigo e trazer-te estas boas novas. Que introdução! Gabriel está na própria presença do Senhor. Se você e eu víssemos o rosto do Senhor em toda a sua santidade e glória, nosso espírito sairia de nosso corpo mais rápido do que podemos piscar. Um anjo matou 185 soldados assírios em uma única noite. Um anjo fechou a boca dos leões. Um anjo rolou a pedra do túmulo de Jesus. Um anjo guiou Filipe até o Etíope para um encontro divino. Um anjo libertou Pedro da prisão de Herodes. Esses seres benevolentes são enviados por Deus como mensageiros, protetores e guias para a humanidade. No entanto, enquanto estão sob o amplo guarda-chuva de entidades celestiais, os querubins se destacam de forma distinta dos anjos tradicionais, tanto em função quanto em aparência. Eles não são anjos comuns e nem mesmo arcanjos. São únicos, uma espécie de ser celestial próprio, distinto dos anjos isolados. A Bíblia nos oferece várias descrições detalhadas dos querubins que contrastam vividamente com a percepção comum dos anjos. A mais vívida representação dos querubins está no livro de Ezequiel, Ezequiel 1:5-11. Do meio dela saíram 4 seres viventes, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem, e cada um tinha 4 faces, e cada um deles 4 asas. E as suas pernas eram retas, e a planta dos seus pés era como a planta do pé de um bezerro, e luziam como a cor do bronze polido. E tinham as mãos de um homem debaixo das asas, nos seus 4 lados, e todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Nesta visão de Ezequiel,
Os querubins são descritos como tendo múltiplos rostos, o de um homem, o de um leão, o de um boi e o de uma águia. Sabemos que os querubins foram criados antes da criação do mundo, pois no livro de Jó vemos os filhos de Deus, anjos, que exclamaram de alegria quando Deus criou a terra, Jó 38, 6, 7. Isso significa que eles antecedem as criaturas que se assemelham. Após estudar essa área da Escritura, nunca mais olhei para humanos, leões, bois e águias da mesma maneira. Este ponto pode não explodir sua mente, mas quando compreendi que essa criatura celestial tem esses 4 rostos, mesmo antes de todas essas 4 criaturas, fiquei completamente espantado. Aqui estamos diante dos querubins, e acredito que todos concordamos que os querubins são criaturas únicas. Eles têm semelhança com criaturas terrenas que não foram criadas quando os próprios querubins foram criados. Isso torna esses seres celestiais ainda mais misteriosos, pois têm uma ligação com a Terra, mas a Bíblia não revela uma grande quantidade de informações sobre eles. Imagine a visão dessa criatura extraordinária diante de seus olhos. Os querubins, como descritos nos versículos de Ezequiel, com 4 rostos olhando para você, o humano, o leão, o boi e a águia, todos unificados em um único ser. Sua forma é semelhante à de um humano, mas adornada com 4 asas que parecem carregá-la sem esforço pelos céus, pernas retas e pés como bronze polido que revelam uma presença majestosa. Sob essas asas poderosas, mãos humanas exibem poder e graça. Você consegue imaginar a mistura de emoções que o inundaria diante desse ser celestial. Medo e admiração se entrelaçam enquanto você se sente aterrorizado e movido por sua presença. A realização de estar diante de uma criatura de tamanha significância divina humilha a sua alma, pois os querubins não são seres comuns. Eles guardam a própria presença do Todo-Poderoso. Podem ser classificados como anjos. Os querubins são um tipo específico de ser celestial mencionado na Bíblia. Eles são frequentemente associados a AOS anjos e são considerados uma ordem elevada de anjos. No entanto, é importante observar que querubins e anjos não são termos necessariamente intercambiáveis. Nem todos os anjos descritos na Bíblia são necessariamente querubins. Querubins têm características e funções únicas que os distinguem de outros seres angelicais mencionados na Bíblia. No mundo espiritual, existem muitos seres celestiais que não podemos compreender completamente. Conhecemos alguns deles como os serafins, criaturas flamejantes que estão na presença de Deus e brilham com santidade. Existem também arcanjos, poderosos mensageiros de Deus que trazem mensagens importantes para nós. No livro de Apocalipse, vemos cavalos majestosos no céu, com um deles carregando um cavaleiro triunfante em um cavalo branco, representando a vitória e a justiça. Você consegue imaginar como seria incrível ver essa visão? Esses seres celestiais são incrivelmente belos e poderosos. Mas pare um momento para pensar. A Bíblia nos fala sobre alguns seres celestiais, mas há muito que não sabemos sobre o reino espiritual. Já se perguntou sobre outros seres celestiais que a Bíblia não menciona? Pode imaginar as coisas surpreendentes que veremos no céu? Isaías 6. 1:7 descreve uma visão. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos e outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Ao som de suas vozes, as ombreiras das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Ai de mim, eu exclamei. Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios.
Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. A natureza e essência dos serafins oferecem uma visão profunda do mundo celestial, revelando aspectos do caráter de Deus e sua interação com a humanidade. O termo serafim se traduz literalmente como ardentes ou em chamas. Isso não representa apenas a aparência radiante deles, mas também simboliza a paixão e intensidade de sua adoração. Essa paixão ardente pela adoração é uma manifestação da resposta pura do coração à santidade e majestade incomparáveis do Senhor. Toda a criação, desde as galáxias que se estendem pelo vasto cosmos até o design intricado da alma humana, emana do brilho profundo de nosso Criador. Portanto, é apenas apropriado que cada anjo, cada ser celestial, cada canto do universo, cada átomo e molécula ressoe com cânticos de adoração àquele que os trouxe à existência, Deus e sua incomparável majestade, maravilha e glória. Deus não apenas criou o mundo, ele também soprou vida, propósito e maravilha nele. Um Criador tão magnífico merece nossa mais profunda reverência e adoração incessante. E aqui vemos que, na Assembleia do Céu, incontáveis seres reconhecem e respondem a esse mandato divino. Deus merece ser adorado. Deus é digno de adoração. No meio dessa multidão celestial que nunca vimos antes, os serafins se destacam não apenas como espectadores, mas como participantes ativos nessa sinfonia eterna de louvor. Esses seres luminosos, com sua essência ardente, exemplificam uma adoração fervorosa e pura. Seu próprio nome, que denota paixão ardente, significa a intensidade de sua devoção. É como se tivessem sido forjados das chamas da adoração, incorporando um amor tão profundo e puro que só pode ser descrito como ardente. Se essas criaturas magníficas, tão próximas do trono de Deus, são consumidas pelo desejo de adorá-lo, quanto mais deveríamos nós, os beneficiários de sua graça e amor, sermos atraídos para louvar e honrar o grande Criador. Na presença de uma devoção tão inspiradora, que nossos corações se acendam com a mesma paixão ardente para adorar e engrandecer o Senhor de toda a criação. No encontro de Isaías, um aspecto marcante desses seres é que eles têm 6 asas. 2 asas cobrem seus rostos, não por medo, mas como um gesto profundo de respeito e reverência na presença do Santo. Mesmo os anjos mais santos cobrem seus rostos diante da incomparável glória de Deus. Outras 2 asas cobrem seus pés, simbolizando humildade, já que os pés eram considerados a parte mais impura do corpo, constantemente em contato com o solo e o pó da terra. Os serafins, cobrindo seus pés, é um gesto simbólico de humildade, indicando o desejo de apresentar nada impuro diante do Senhor. As asas restantes têm uma função prática, o voo. Isso não apenas representa a capacidade de se mover, mas também a prontidão dos serafins. Eles estão sempre preparados, sempre esperando por Deus, prontos para obedecer a seus comandos ou proclamações imediatamente. Seu voo constante ao redor do trono é um testemunho de sua vigilância e serviço intermináveis. No entanto, a forma e a função não são as únicas coisas que chamam a atenção. A proclamação dos serafins é notável. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Isso não é uma declaração casual, mas um reconhecimento profundo de uma verdade fundamental. A repetição do termo santo 3 vezes não é apenas um dispositivo literário. Na cultura hebraica, a repetição enfatiza a importância suprema. Ao declarar a santidade de Deus 3 vezes, os serafins magnificam a santidade suprema de Deus, uma santidade que não tem igual e é incomparável.